Enquanto, ó Salvador, teu livro eu ler, meus olhos vêm abrir, pois quero ver da mera letra além a ti, Senhor. Eu venho a ti, Jesus, meu Redentor. À beira-mar, Jesus, partiste o pão, satisfazendo ali a multidão. Davi do pão és tu, vem, pois assim satisfazer, Senhor, a mim. Na presença de Deus derramar, mas só podes fluir o que estás a pedir quando tudo deixares no altar. Só então hás de ver que o Senhor tem poder quando tudo deixares no altar. Maravilhas de amor te fará atendendo a oração que aceitar. Bom dia, na paz do Senhor Jesus. Aqui estamos para a nossa escola bíblica. Amém, querido? Nós estamos meditando no livro de Hebreus. Hoje nós estamos começando o capítulo de número 8. E esse capítulo vai estar exatamente ainda tratando do assunto do sacerdócio do Senhor Jesus, que é um sacerdócio eterno, perfeito. E, obviamente, que nós precisávamos ter um sacerdote intercedendo por nós junto ao Pai. Esse é o nosso assunto de hoje. Você vai ser abençoado. Amém? Quero cumprimentar a todos com um bem-vindo na paz do Senhor Jesus. Amém? E vamos orar. Quero orar por você, pelo seu lar, pela sua família. Quero orar também pela nossa nação brasileira, pelos poderes que governam esse país e, sobretudo, pela Igreja de Jesus, que tem a missão de ser o sal e a luz da terra. Amém, queridos? Vamos orar. Pai Celeste, te agradeço pela noite de paz que nos concedestes e por tudo que tens realizado nas nossas vidas, que nossas vidas estão nas tuas mãos e é o Senhor quem a conduz. Aonde estamos agora, aonde estaremos em outro tempo, tudo já está determinado pelo nosso Pai. E eu te agradeço, Pai, por tudo que tens feito por nós. Quero orar pela nossa nação brasileira, pelos poderes que governam esse país, Senhor. Quero entregar nas tuas mãos. Te pedir, ó Deus, que a tua intervenção permita
que o teu povo tenha liberdade para, sobretudo, apregoar a tua palavra, viver o teu evangelho, cuidar das famílias, porque esta é a missão da igreja, ser o sal e a luz da terra. Abençoa-nos, pois, Pai. Estou te agradecendo por esse privilégio de estar falando para todas essas pessoas que vão assistir essa escola agora comigo, outros que estarão assistindo através dos grupos logo em seguida. Eu quero te agradecer por todos eles, entregá-los nas tuas mãos, e que as tuas misericórdias, que são as causas de não sermos consumidos, estejam sobre todos nós, Pai. Quero orar também pelo nosso caderno de oração, por todos os pedidos que passaram e que vidas estão precisando da tua intervenção e da tua ajuda. Agora, Pai, prepara este pequeno servo nessa ministração, como todos aqueles que hão de receber essa palavra como uma boa terra, que recebe a boa semente, Pai. Assim eu oro agradecido, em nome de Jesus, para a glória do Senhor Jesus. Amém e amém. Amados, abra o seu cantor cristão aí, no 545, e vamos adorar agora o nosso Deus com este louvor. Amém? Amém, glória a Deus. Você que participou conosco deste louvor, que Deus te abençoe grandemente. Amém? Agora nós vamos ler a palavra do Senhor aqui no livro de Hebreus. Hoje nós estamos meditando exatamente no capítulo 8, que vai do versículo 1 até o 13. É a primeira parte do nosso, continuando, o nosso estudo nesta carta. O título aqui diz: o antigo pacto era um símbolo transitório. Cristo é mediador de um pacto melhor e eterno. Deixa eu ler. Ora, a suma do que temos dito é que temos um sumo sacerdote, tal que está sentado nos céus, à destra do trono de Deus da majestade, ministro do santuário e do verdadeiro tabernáculo, o qual o Senhor fundou e não o homem. Porque todo sumo sacerdote é constituído para oferecer dons e sacrifícios,
pelo que era necessário que este também tivesse alguma coisa que oferecer. Ora, se ele estivesse na terra, tampouco sacerdote seria, havendo ainda sacerdotes que oferecem dons segundo a lei, os quais servem de exemplo e sombra das coisas celestiais, como Moisés divinamente foi avisado, estando já para acabar o tabernáculo, porque foi dito: olha, faze tudo conforme o modelo que no monte se te mostrou. Mas agora alcançou ele ministério tanto mais excelente, quanto é mediador de um melhor concerto, que está confirmado em melhores promessas. Amém? Vamos repetir. Que está confirmado em melhores promessas. Porque se aquele primeiro fora irrepreensível, nunca se teria buscado lugar para o segundo. Porque, repreendendo-os, lhes diz: eis que virão dias, diz o Senhor, em que com a casa de Israel e com a casa de Judá estabelecerei um novo concerto, não segundo o concerto que fiz com seus pais no dia em que os tomei pela mão para os tirar da terra do Egito. Como não permaneceram naquele meu concerto, eu para eles não atentei, diz o Senhor, porque este é o concerto que depois daqueles dias farei com a casa de Israel, diz o Senhor. Porei as minhas leis no seu entendimento, e o seu coração as escreverei. E lhes serei por Deus, e eles me serão por povo. E não ensinará cada um ao seu próximo, nem cada um ao seu irmão, dizendo: conhece o Senhor, porque todos me conhecerão, desde o menor deles até o maior, porque serei misericordioso para com as suas iniquidades, e de seus pecados e de suas prevaricações não me lembrarei mais, dizendo: o novo concerto envelheceu o primeiro. Ora, o que foi tornado velho, esse envelhece, perto está de acabar. Amém, queridos? Então nós vamos já começar a nossa meditação de hoje, porque o nosso assunto é deveras importante para o nosso momento. Amém, queridos? Então vamos agora fazendo essa meditação e você abrindo a sua Bíblia, nós vamos estar estudando tudo que o Senhor tem para nós nesta manhã. Amém? Louvado seja o nome do Senhor, e eu creio que você vai ser bem e bastante edificado, porque esse conhecimento deste livro, pouco estudado ou pouco pregado, às vezes, dificilmente vemos pregadores usar como base ou como texto ou como tema este livro, mas deveras ele é muito importante para o nosso dia. Então vamos começar dando um tema, né? Uma aliança, um sacerdócio, um mediador. Quem é esse? Jesus Cristo, Deus. Como lemos, não é o texto que já foi meditado com vocês, lido, nós vamos fazer agora uma introdução da lição de hoje. O capítulo 7 explicou que Jesus é um sacerdote maior que qualquer sacerdote que fosse descendente do primeiro sacerdote de Israel, que foi Arão. O autor agora resume a sua mensagem, o que ele vinha dizendo é que Cristo é superior a todos no sacerdócio judaico. Aqui está, não é? No sacerdócio judaico. A despeito daquilo que os crentes judeus tinham confiado anteriormente para a salvação, tudo seria meramente uma sombra, agora da realidade e não a própria realidade. Aquela sombra agora é completamente substituída pela realidade de Cristo como sumo sacerdote. Qual é a missão do sacerdote? É interceder, é entrar na presença de Deus, é levar as necessidades do povo e buscar de Deus o perdão, buscar de Deus a resposta e o socorro para o povo. Essa é a missão do sacerdote. Mas todos os sacerdotes que existiram antes desse sacerdócio de Cristo, eles eram sombra, eles eram protótipo, não é? Como dissemos da outra vez, como aquele cordeiro imolado, simbolizava o Cristo que seria uma vez imolado e assim expiaria o pecado de toda a humanidade.
O sacerdócio também, ele tinha uma representação de Cristo, que hoje não entrou uma vez ou entra uma vez, ele está constantemente ao lado de Deus o Pai e que está intercedendo por nós. Nós temos um sacerdote, ele está sentado à destra do trono da majestade nos céus, como ministro do santuário e do verdadeiro tabernáculo, erigido não pelos homens ou por homem algum, mas por Deus, pelo próprio Senhor. Que coisa linda, né? Você saber e ter certeza disso. Jesus está lá do lado do Pai, ele olha para o Gênesis, olha para você, olha para todos nós, intercede por nós. Nós temos um sumo sacerdote. Ele, Jesus, está a interceder por nós. Eu agora sou filho de Deus por meio de Jesus, o sumo sacerdote eterno, e estou agora diante do trono da graça em Cristo, né? Cristo é superior ao culto sacerdotal e aos sacrifícios do Antigo Testamento por causa da superioridade de sua aliança, seu templo e o seu sacrifício. Tudo que Moisés teve a revelação de Deus e construiu e fez era uma amostra do que aconteceria como de fato hoje acontece. E o Senhor é quem entrou lá uma vez e lá está oferecendo, intercedendo e levando as nossas causas ao Mestre, né? A superioridade de Cristo a Arão e ao sacerdócio levítico levou o autor a fazer uma descrição completa do incomparável ministério sacerdotal de Jesus. Esse material se divide em 4 partes: a superioridade da aliança no Novo Testamento, o tabernáculo no Novo Testamento, o sacrifício do Novo Testamento e o sacrifício final de Cristo. Todos os protótipos, todas as sombras, todas as representatividades que no Antigo Testamento apresentava, veio cumprir-se em Cristo. A magnificente obra sacerdotal de Jesus é suprema, porque é colocada dentro do contexto da nova aliança. O mais importante e o essencial é que temos um sumo sacerdote. O autor faz uma pausa para resumir o que ele tinha dito até aqui. Jesus é o novo sumo sacerdote da antiga ordem de Melquisedeque. Antes de o autor explicar o que Jesus fez nesse ofício, ele, para indicar que sabe que o seu argumento é difícil, mas importante para que seus leitores entendam. O atual sumo sacerdote, Jesus, sobre os cristãos do Novo Testamento, é uma continuação do sumo sacerdócio de Melquisedeque e Davi no Antigo Testamento. Seu ofício como sacerdote não é totalmente novo, mas renovado. Disse ele, dá provas por ter se assentado à direita do trono da majestade nos céus. Toda essa sessão contrasta o ministério sacerdotal de Jesus da realidade celestial do trono de Deus com o ministério sacerdotal da antiga aliança, que foi uma cópia terrena do trono celestial. O templo celestial de Deus é o original a partir do qual a tenda e o templo terreno foram copiados. No entanto, eles não foram meramente copiados. Eles eram também lugar onde Deus escolheu manifestar a sua presença gloriosa, porque o Senhor sempre esteve presente. Ele se manifestava, ele se comunicava, porque o desejo de Deus é ter comunhão com a sua criatura. Por isso ele enviou o próprio Filho para ser o mediador. De muitas maneiras, eles eram lugares misteriosos, onde o trono celestial e o modelo terreno do trono celestial se interceptavam. Não foi o homem quem o erigiu, não é? Deus designou os santuários terrenos do tabernáculo e do templo como lugares para estar entre o seu povo, mas aquelas estruturas foram designadas como uma etapa para levar o povo de Deus para o estágio final da história, quando as realidades celestiais que eles esperavam seriam vistas em sua plenitude. Todo sumo sacerdote é constituído para apresentar ofertas e sacrifícios, e por isso
era necessário que também este tivesse algo a oferecer. Jesus ofereceu a si mesmo seu próprio sangue, né, e corpo, de acordo com as prescrições da lei mosaica, que designou e separou a tribo de Levi como a família sacerdotal. Jesus, como descendente de Judá, não poderia ser sacerdote. Isso segundo a ordem levítica. Por isso que ele não está dentro desta ordem, né? O ministério sacerdotal de Jesus é de uma ordem real, muito superior aos temporários sistemas mosaicos. Trata-se de uma ordem mais antiga, mais permanente, que teve origem nos dias de Abraão e foi estabelecida sobre as promessas feitas a Abraão. Esses sacerdotes serviam num santuário que era cópia daquele que está nos céus. Literalmente, tipo, o plano ou o padrão do tabernáculo celestial foi revelado a Moisés, e o tabernáculo terreno foi construído de acordo com ele. Deus deu todos os detalhes a Moisés, como ele ia construir o templo. Isso é muito glorioso. Tenha o cuidado de fazer tudo segundo o modelo que ele foi mostrado no monte. Olha a palavra de Deus a Moisés. Queridos, quando Deus dá uma instrução, quando Deus deixa registrado na sua palavra uma instrução, nós devemos de ser cautelosos, não é? De estarmos de acordo sem mudar. Por isso que diz, não acrescente nada à palavra do Senhor, não tire nada da palavra do Senhor. Primeiro, porque o nosso Deus é perfeito e tudo que ele fez está de acordo com a sua vontade e com o seu propósito. Já o ministério de Jesus era superior, assim como também era a aliança da qual ele é mediador. Esse mediador era um intermediário legal que representa as duas partes e mediante o qual um novo relacionamento é estabelecido. Moisés é descrito como mediador da lei, está lá em Gálatas 3, 19 a 20. Crucial para a obra mediadora de Cristo foi a oferta de si mesmo como um sacrifício expiatório pelo pecado. Então ele foi a propiciação pelos nossos pecados. Ele não foi buscar nenhum animal para oferecer, ofereceu-se a si mesmo um cordeiro imaculado. Por isso é que seu único sacrifício atende à necessidade de toda a população do mundo, as que já passaram, as que ainda vão existir. Todos aqueles que creem e tomarem posse dessa bênção são beneficiados pelo sacrifício de Jesus. A nova aliança é superior porque foi feita com um propósito, não é? Como é que foi feita a nova aliança, né? E confirmada com um juramento a Davi, né? E também ela se apoia sobre melhores promessas citadas no verso 8, versículo 12. O autor descreveu a aliança com Moisés do Sinai como primeira, em comparação com a aliança superior feita com Abraão, a qual se referiu como segunda. Claramente, essas identificações como primeira e segunda não são absolutas. Afinal de contas, as alianças com Adão, Noé e Abraão antecederam a primeira aliança, e a aliança com Davi estava entre a primeira e a segunda. Recomenda-se aqui a leitura e a reflexão em seu excelente assuntos teológicos, né? É bom estudarmos o livro de Gênesis, né? Ali nós vemos que o Senhor Deus, com muita tristeza, trouxe a sentença sobre a humanidade, porque quebrou todos os propósitos de Deus, e ele então vai falar que os dias dos homens seriam limitados a 120 anos. O autor focalizou na aliança mosaica como a primeira, porque foi a que estabeleceu o sacerdócio crítico que existia quando Cristo veio. O autor se referiu à nova aliança em Cristo como a segunda, porque a sua ordem sacerdotal, a qual coexistia anteriormente com o sacerdócio levítico, finalmente substituiu a primeira aliança. Moisés sabia que a aliança feita com ele não seria a última, mas esse versículo sugere a existência de algum tipo de falha. A falha, no entanto, não estava na aliança em si, mas no povo
que não conseguiu observar a mesma. Porque Deus dá a sua palavra, toda promessa de Deus, ela é condicional à obediência. Quando nós lemos Deuteronômio 28, ali o Senhor mostra todas as suas promessas. Ele tirou o povo do Egito, deu nas mãos dele as tábuas da lei, e uma aliança, e também diz, se vocês ouvirem a minha voz, guardar os meus mandamentos, vocês vão ser benditos na entrada, na saída, enfim, as promessas de bem-aventurança, eles seriam abençoados em tudo que eles fizessem. Mas ele também diz, a partir do verso 15 em diante do mesmo 21, porém, se não ouvir e não obedecer, veja que a bênção se transforma em maldição, maldito será na entrada e na saída. Enfim, sempre as bênçãos de Deus estão condicionadas à obediência. Amém? Que não vamos esquecer isso. A promessa que Deus um dia cumpriria, a sua promessa a Abraão, em proporções espantosas, é o tema unificador, onde a palavra traduzida aliança ocorre 14 vezes. Além disso, ela ocorre em 3 outros lugares, em Hebreus 7, 22, 12, 24 e 13, 20. O que torna a palavra aliança mais comum em Hebreus do que em todo o restante do Novo Testamento. A palavra aparece 16 vezes em outros lugares do Novo Testamento. Apesar de sua primeira aliança, Deus encontrou o povo em falta e os repreendeu. Ou Deus encontrou falha no povo. Ou ainda, Deus encontrou falha, ou seja, na antiga aliança, e disse ao povo, o texto grego dessa frase é objeto de controvérsia. A citação de Jeremias 31, no versículo 9, torna claro que, no entanto, o problema que estava sendo considerado era a desobediência do povo, o qual o sistema sacrificial da aliança mosaica não tinha competência para resolver. A nova aliança em Cristo, no entanto, resolve permanentemente todos os problemas ao fazer uma expiação pelo pecado para sempre. Está lá no capítulo 10, verso 12. E pela ordenação de um sumo sacerdote que nunca morrerá, que é Cristo. Amém? Vamos lá. Embora todas as bênçãos prometidas da nova aliança não tenham sido realizadas, elas serão todas cumpridas quando Cristo voltar. Amém? Agora eu vou fazer uma reflexão de verso por verso até o verso 13, para sua edificação. Amém, queridos? Vamos lá. Verso 1, 8:1. Jesus é o nosso sumo sacerdote, o qual está sentado no lugar de maior honra nos céus, à destra de Deus. Esse retrato de Cristo é um argumento essencial para a sua divindade neste livro de Hebreus. Este lugar, à direita de Deus, pertence a Cristo, porque ele é maior do que simplesmente um sumo sacerdote. Ele é o Filho de Deus. Oh, glória, não é? Céus refere-se ao santuário celestial. Está lá no capítulo 8, versículo 2. A morada de Deus, o último e eterno destino de todos os que creem. Você crê, mas você não pode dizer crer só porque acredita. Você tem que crer, como dizia um professor de hermenêutica no seminário, você prova que crê quando você obedece, quando sua vida é um verdadeiro sinal de que você é um cristão. Então você tem uma vida que fala por você. Amém, querido? Isso é muito importante, não esqueça disso, amém? E, portanto, uma realidade ainda maior do que vemos. Vamos lá. Este mundo atual é uma representação ou sombra do que virá. Por causa disto, o ministério de Cristo será maior do que o dos sacerdotes que serviram no tabernáculo ou no templo terrenos, como veremos nos versículos seguintes. Vamos para o 2, verso 2. O versículo 1 descreve a exaltação de Cristo à direita de Deus. O versículo 2 descreve o seu serviço. O Cristo exaltado é o ministro do santuário nos céus.
Jesus serve assumindo o seu lugar de direito como nosso Salvador e mediador. O seu lugar no céu garante o nosso lugar ali também. Eu irei, depois virei e vos levarei para mim mesmo, para que aonde eu estou, vocês estejam também. Glória a Deus, vale a pena, irmãos, nós rejeitarmos as ofertas satânicas e mundanas, porque existe uma eternidade nos esperando. Amém? Cristo retornou à presença de Deus no céu, o verdadeiro tabernáculo, o qual o Senhor fundou e não o homem. Deus nos permite entrar na mesma sala do trono e levar a Ele a nossa adoração e os nossos pedidos. Este verdadeiro tabernáculo, ou lugar de adoração, não significa que o tabernáculo é o templo na terra. Eles eram falsos, mas os que eram as sombras imperfeitas do verdadeiro e perfeito lugar da adoração. Adoração, espírito e verdade. Você está no seu templo, eu estou no meu templo, não é? Primeiro templo que você está, que você mora dentro deste corpo, que é o templo do Espírito Santo, lugar de adoração. Não é verdade? Hoje, através da oração, nós podemos entrar na sala do trono do céu. Um dia nós viveremos eternamente na presença do Senhor. Agora o vemos por espelho, é um enigma, mas então diz Paulo, nós o conheceremos como somos conhecidos. Já imaginou? Você olhar para Jesus, Jesus olhar para você, você vê-lo, contemplá-lo, imagine que glória será, não é? Consequentemente, os caminhos antigos do sacerdócio judeu não mais existem. Eles foram substituídos por Jesus, o caminho, a verdade e a vida. Amém? Vamos para o verso 3. O trabalho do sumo sacerdote era oferecer dons e sacrifícios. Os sacerdotes eram nomeados para oferecer sacrifícios para expiação dos pecados, de modo que Cristo, nosso sumo sacerdote, deveria ter alguma coisa que oferecer. Ele ofereceu, aleluia, glória a Deus, a sua própria vida a Deus em nosso lugar. O presente perfeito que nunca poderá ser superado. Ele ofereceu-se a si mesmo na cruz. Oh, queridos, como precisamos valorizar o sacrifício que Jesus fez por nós, fez por você. Ele está lá te aguardando, Ele está lá intercedendo por você. Ele não dormita, é o que diz no Salmo 121. Ele não dorme, Ele lá não tem noite, lá é dia, dia e dia. E Ele vê a sua necessidade e intercede por você. Ele intercede pelos gêneros, Ele intercede por todos nós que estamos nessa escola. Ele intercede por todos, em todos os tempos. O sacrifício de Cristo é completamente suficiente, isto é, todos os pecados estão abrangidos na sua oferta definitiva a Deus. Portanto, o seu papel como sumo sacerdote, o seu sacrifício, o seu serviço a Deus, superam o plano que havia sob a antiga aliança. Ali era aquele sacrifício feito, depois o elemento tinha que trazer outra oferta, outro animal, sucessivamente acontecia. Ele fez uma vez e continua servindo para nos purificar, expiar os nossos pecados. Vamos para o verso 4. Sob o antigo sistema judeu, os sacerdotes eram escolhidos somente da tribo de Levi e os sacrifícios eram oferecidos diariamente no altar para o perdão dos pecados. Este sistema não seria permitido que Jesus fosse sacerdote, pois, de acordo com a lei, um sacerdote deveria descender da tribo de Levi e não da de Judá. Está lá no 7, 12 a 14. O uso do verbo no tempo presente, na frase havendo ainda sacerdotes que oferecem, indica que esta carta foi escrita antes, não é, do ano 70 depois de Cristo, quando o templo de Jerusalém foi destruído e os sacrifícios extintos. Mas o sacrifício perfeito de Jesus já tinha acabado com a necessidade de sacerdotes e sacrifícios. Cristo foi nomeado sumo sacerdote de um sistema novo e melhor, que permite que o povo de Deus entre diretamente na presença de Deus. Hoje eu não preciso de um sacerdote, a não ser o que já está na presença de Deus. Aqui terreno não. Qualquer um de nós entra na presença de Deus
em nome do nosso sumo sacerdote Jesus, e ele mesmo de tudo que pedir ao Pai em meu nome, eu farei. Vamos para o verso 5. Os sacrifícios oferecidos pelos sacerdotes serviam apenas de exemplar e sombra das coisas celestiais. Isto continua a demonstrar a insignificância dos serviços terrenos dos sacerdotes judeus. Certamente era um trabalho importante, mas o seu serviço era apenas um exemplo do que estava por vir. Deus deu a Moisés o modelo para o tabernáculo e Moisés foi aconselhado a segui-lo cuidadosamente, tendo sido avisado para fazer tudo conforme o modelo que Deus tinha mostrado. Que Deus disse a Moisés, o tabernáculo deve ser assim. Vocês olham o tabernáculo que Moisés montou? Pois eu quero dizer para vocês, era o modelo do que está no céu. Já imaginaram que glória você meditar, você conhecer e crer nessa verdade? Como tinha um sumo sacerdote lá, hoje nós temos o nosso sumo sacerdote que está sentado à direita de Deus, conversando com o Senhor, falando do Gênesis pelas suas falhas e faltas de todos nós, e conseguindo o perdão, porque ele mostra que pelo seu sangue, pela sua expiação, ele conseguiu o perdão para nós. Este santuário terreno, o objetivo de refletir, ainda que de modo imperfeito, o tabernáculo celestial. A carta aos Hebreus não tenta descrever o céu, mas nos mostra como Cristo serve de uma maneira melhor e mais pessoal do que qualquer outro sacerdote poderia fazê-lo. Como o templo em Jerusalém ainda não tinha sido destruído, usar o sistema de adoração como exemplo teria provocado um grande impacto sobre o seu público original. No templo, com tudo que eles sabiam a respeito do tabernáculo original construído por Moisés, tinha sido uma imagem imperfeita que tinha a finalidade de dar às pessoas a oportunidade de apreciar a realidade celestial que um dia pertencerá a cada uma delas, a você e a mim também. Vamos para o verso 6. Embora os sacerdotes que descendiam de Arão possuíssem um trabalho de grande honra e dignidade, o ministério que Jesus recebera é superior, que é mais excelente, aos dos sacerdotes que servem às leis do Antigo Testamento. Este melhor conceito está confirmado em melhores promessas do que o autor irá comentar com mais detalhes, 8, 10 a 12. Vamos para o 7. A necessidade de um segundo concerto dá a entender que o primeiro era defeituoso. Isto significa que Deus ordenou a Moisés e Arão que iniciassem um meio de adoração que era equivocado ou mal idealizado? Não. O antigo concerto, de muitas maneiras, preparava e apontava para a dinâmica do novo concerto. Está lá no capítulo 7, 11 a 19. E também em Romanos 3, 4, 9 a 11. O antigo concerto foi substituído porque não era eterno. Era insuficiente para lidar completamente com o pecado. E não podia proporcionar à humanidade pecadora um relacionamento com Deus. Tremendo, né, queridos? Veja o que o nosso Deus faz. Ele está sempre buscando um meio de trazer a criatura de volta para si. Como Jesus disse lá na casa de Zaqueu, no capítulo 19, versículo 10, o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido, né? Vamos lá, o versículo de 8, versos 8 a 12, que é citado aqui, cita Jeremias 31, 31 a 34. Eu vou ler Jeremias aqui. Então, chegando os dias, declara o Senhor, quando farei uma nova aliança com a comunidade de Israel, com a comunidade de Judá, não será como a aliança que fiz com seus antepassados, quando os tomei pela mão para tirá-los do Egito, porque quebraram a minha aliança, apesar de eu ser o Senhor dele, diz o Senhor. Esta é a aliança que farei com a comunidade de Israel depois daqueles dias, declara o Senhor. Porei a minha lei no íntimo deles e escreverei em seus corações. Serei o Deus deles e eles serão o meu povo. 34. Ninguém mais ensinará ao seu próximo, nem ao seu irmão, dizendo, conheça o Senhor, porque todos eles me conhecerão, desde o menor até o maior,
diz o Senhor. Esse é o texto de Jeremias. Porque eu lhes perdoarei a maldade e não me lembrarei mais dos seus pecados. A mais longa citação do Antigo Testamento no Novo Testamento está aqui. Jeremias profetizou sobre uma época futura, quando um concerto melhor seria estabelecido, porque o primeiro concerto dado a Moisés no Monte Sinai, ele era imperfeito. Vamos lá agora do 8, do 10 ao 12. Sobre o novo concerto de Deus, a lei de Deus está dentro de nós. Escreverei na tábua do seu coração. Daí a necessidade de você deixar o Senhor habitar na sua vida. Ele vai escrever nas tábuas do nosso coração as suas leis, dando-nos o entendimento, tendo a palavra em nós, não é? Nos exortando, nos ensinando, nos instruindo e dando-nos do seu Espírito, que é a nossa força motora para realizarmos a sua obra, né? O Espírito Santo nos lembra das palavras de Cristo, ativa as nossas consciências, influencia as nossas motivações e os nossos desejos e faz com que sintamos vontade de Deus com todo o coração e a nossa mente. Glória a Deus, né? Este novo conceito possibilita 4 provisões. Vamos meditar. Primeiro, o novo concerto possibilita a transformação interior. Poreis minhas leis no seu entendimento e em seu coração as escreverei. Então está dentro de nós, que coisa gloriosa, né? 2, o novo concerto possibilita a intimidade com Deus. E eu lhes serei por Deus, e eles me serão por povo. Agora é você e Deus, é nós e Deus, queridos. Nós entramos na presença de Deus, conversamos com Deus, Deus nos responde. Nós sentimos a presença de Deus, a graça de Deus. Isso é alguma coisa muito, muito importante. Vamos para o tópico 3. O novo concerto possibilita o conhecimento de Deus. Todos me conhecerão, desde o menor deles até o maior. Você recebe o Espírito Santo, que nos convence do pecado, da justiça e do juízo. E com o Espírito Santo morando dentro de nós, nós começamos a entender o querer de Deus. E quando nós deixamos o Espírito dirigir as nossas vidas, por isso que está lá em Gálatas, no capítulo 5, 16, né? Andai em espírito, quando diz espírito com letra maiúscula, isso que é o Espírito Santo, e não cumprireis as concupiscências da carne. Então, o que você precisa de andar em espírito, deixar o Espírito de Deus te dominar. Vamos para o número 4. O novo concerto possibilita o perdão total dos pecados. Olha só, é você se sentir perdoado, porque às vezes você erra, vem a culpa, você vai para os pés do Senhor, pede perdão, pede misericórdia, e vem aquele refrigério do Senhor mostrando que você voltou e o Senhor te abençoou, porque você não quer viver na lama do pecado. Você às vezes escorrega aqui, escorrega ali, mas você logo volta para os pés do Senhor e recebe o perdão e a graça de Deus. Todas as 4 características produzem uma justiça verdadeira que não poderia ser conhecida sob o antigo concerto. Vamos agora à conclusão no verso 13. A introdução de um novo concerto significa que Deus tornou velho o primeiro. O que está velho está perto de deixar de lado, né? Mas deixa eu aqui, né? Amém, que eu estou sendo renovado em nome de Jesus. O velho foi cumprido por Cristo e completado por Ele. Portanto, não mais era necessário. Deus não muda de ideia. Ele não enviou o seu Filho para revogar, abolir ou anular o que tinha dito ao seu povo anteriormente. Ao contrário, o Pai enviou o seu Filho como o cumprimento do antigo concerto. A vinda de Jesus tinha sido parte do plano de Deus desde a criação. Está lá em Gênesis 3,15. Aqui é chamada, não é, a promessa mãe de todas as promessas. Assim diz assim o Senhor. Olha o que ele diz. Porém, inimizade entre você e a mulher, entre a sua descendência e o seu descendente. Esse é Jesus. Dela, este ferirá a sua cabeça, quer dizer, Jesus tiraria a autoridade de Satanás e você lhe ferirá o calcanhar. Essa é conhecida como a promessa mãe de todas as promessas que está na Bíblia. Os discípulos não compreenderam completamente como Jesus cumpria as Escrituras
até depois da sua morte e ressurreição. Foi quando abriram os olhos e eles começaram a entender. Lá em Lucas 24, eu termino aqui, versos 25 a 27, diz: e ele lhes disse: como vocês custam a entender e como demoram a crer em tudo que os profetas falaram. O 26, não devia o Cristo sofrer estas coisas para entrar na sua glória? E começando por Moisés e todos os profetas, explicou-lhes o que constava a respeito dele em todas as Escrituras. Queridos, aqui está o capítulo 8 do livro de Hebreus, o sacerdócio de Cristo, aquele que intercede por nós, que está lá na presença do Pai, agora mesmo, sentado do lado dele, olhando para cada um de nós. Na concha da mão dele está todo esse planeta com seus 510 milhões de quilômetros quadrados entre massa de água e terra seca, com seus quase 8 bilhões de habitantes. Cabe tudo nas mãos dele. Ele vê, ele sabe. A única coisa que ele pede de você: filho meu, dá-me o teu coração e os teus olhos observem os meus caminhos. Isso é que ele espera de você, cristão, de você que ainda não é cristão. Deixa Jesus entrar na tua vida e te transformar. Amém? Eu vou chamar agora o hino 137 do cantor cristão para nós já partirmos para o encerramento. Amém? Enquanto, Salvador, teu livro eu ler, meus olhos vêm abrir, pois quero ver da mera letra além a ti, Senhor. Eu venho a ti, Jesus, meu Redentor. Beira-mar, Jesus, partiste o pão, satisfazendo ali a multidão. Davi do pão és tu, vem, pois assim satisfazer, Senhor, a mim. Glória a Deus. Amém. Enquanto Salvador, teu livro eu ler, meus olhos vêm abrir, eu quero ver. Glória a Deus. Amém. Agora vamos conhecer os aniversariantes desta semana. Você fez aniversário essa semana? Parabéns. Deus te abençoe, multiplique muito os teus anos. E agora vamos recitar o versículo do aniversariante, é o Salmo 90, versículo 12. Vamos lá? Ensina-nos a contar os nossos dias, de tal maneira que alcancemos corações sábios. Parabéns, Deus te abençoe, multiplique muito os teus anos, sobretudo na presença do Pai Celeste. Amém? O pastor está já se despedindo. Não esqueça que ao meio-dia nós temos o clamor do meio-dia, não é? Hoje, na nossa igreja sede, nós estaremos com o nosso culto de mocidade. A mocidade estará dirigindo o culto já com o seu pregador, mas nós vamos ter a nossa escola bíblica às 16 horas. Não perca, amém? Esteja lá conosco e com certeza você vai ser muito abençoado. Amém, queridos? Estou encerrando. Deus nos abençoe. Às 18 horas, a nossa mocidade estará com o culto abençoado. Amém? Não percam, né? Mas não esqueçam, nós temos também o clamor das 18 horas com as nossas irmãs. Você podendo, né? Não podendo estar conosco no nosso culto, esteja com as irmãs também assistindo. Mas de preferência mesmo, vá participar do culto presencial da tua igreja. Porque nada como não nos esquecermos do Salmo 122. Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Amém? Eu vou orar. Estou me despedindo. Deus vos abençoe, vos guarde e vos livre do mal. Em nome de Jesus. Amém. Pai Celeste, quero entregar nas tuas mãos todos que participaram conosco dessa escola, todos que vão depois assistir através dos grupos.
Também aqueles que fizeram aniversário, Senhor, eu entrego nas tuas mãos, abençoa e que essa data se multiplique por longos e longos anos. Abençoe a nossa escola presencial às 16 horas, o culto de mocidade, como em todo o nosso ministério, que o Senhor esteja abençoando. Pai, que seja as tuas mãos, a tua presença e a tua graça sobre todos nós. Assim eu oro agradecido, Pai, também pelo nosso caderno de oração, te peço, por aqueles como a Elaine Cristina, que fez aquela operação, Pai, mas está bem, graças a Deus, complete a obra na vida dela, e eu te agradeço por aquela vida, e oro por todos que estão conosco. Deus os abençoe, Deus os guarde, Deus os livre do mal. Essa é a oração que fazemos em nome de Jesus, para a glória do Senhor Jesus. Amém e amém. A graça do Senhor Jesus e o amor de Deus, o nosso Pai, a comunhão e as consolações do Espírito Santo seja convosco, amados, e com todo o povo de Deus que está na terra. Amém e amém. Eu sei que sempre estás comigo, Senhor. Também sei que nada acontece sem a tua vontade. Oh, oh. Mas preciso aprender a confiar em ti. Mas preciso aprender a descansar em ti. Tu és meu Senhor. Olá, povo de Deus, a paz do Senhor Jesus, que Deus abençoe ricamente. Estou aqui para falar do nosso sítio Obra da Restauração, sítio este onde será ali construído o centro convencional das igrejas na Obra da Restauração da sucursal São Paulo Sul. Estou aqui então para falar aos nossos pastores, obreiros, às nossas igrejas, que a partir de então inicia-se as primeiras etapas, ou seja, a primeira etapa ali na construção, porque é do conhecimento de todos que nós adquirimos este sítio, juntamente aí com a Agiorb Nacional e o Ministério da Igreja de São Miguel Paulista em novembro do ano passado, E agora então partimos para a primeira etapa, que é exatamente a construção da entrada ali, da estrada, de entrada, por onde certamente ali entrarão os ônibus, caminhões com material, enfim, essa é a primeira etapa. E nós estamos então lançando aí uma campanha com todas as nossas igrejas, com um valor mínimo de R$150. Aqui para anunciar aos amados que nós estamos juntos, certamente aí na continuidade do trabalho desse sítio, porque é para o bem das nossas igrejas aqui na sucursal São Paulo Sul. Espero que todos possam abraçar em nome de Jesus, sabendo que a diretoria da sucursal São Paulo Sul está junto, certamente, com a nossa Assembleia Geral e a igreja em São Miguel Paulista, nessa batalha, nessa luta, nessa peleja, para que cheguemos ali à conclusão desse sonho. Sei que não é fácil, mas certamente o nosso Deus nos conduzirá a bom termo, em nome do Senhor Jesus. Contamos com a colaboração dos amados, além das vossas orações, em nome de Jesus. Que Deus abençoe a todos. Fiquem na doce paz. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam. Todas as coisas. Olá, queridos, a paz do Senhor Jesus. Venho gravar este vídeo para fazer aqui a solicitação diante do trabalho empenhado pela Igreja em São Miguel Paulista, na pessoa do seu presidente, pastor Gênesis, juntamente com os pastores que compõem o corpo de obreiros da Igreja em São Miguel, somado à sucursal São Paulo Sul, sob a presidência do nosso ilustre colega, o pastor Paulo Placinetti,
está sendo empenhado agora um grande trabalho para fazer a terraplenagem no sítio Obra da Restauração, sítio esse que foi adquirido para acontecer os grandes trabalhos da nossa convenção estadual e até mesmo aqueles que estiverem fora que quiserem fazer uso. Portanto, todos aqueles que tiverem desejo de ver realmente essa obra construída, principalmente as nossas igrejas dentro do estado de São Paulo Sul, façam as suas contribuições. Haverá agora uma terraplenagem, uma abertura de uma estrada, onde o valor vai exceder aí R$40 mil, e é lógico que há uma necessidade de uma união para que possa ser realizado esse grande trabalho aí. Então é um trabalho que será realizado para o benefício das nossas igrejas na obra da restauração e principalmente as nossas igrejas que estão dentro do estado de São Paulo Sul. Então conto com todos e espero que haja uma resposta favorável dos nossos pastores, dos nossos obreiros e das nossas igrejas. Grande abraço a todos, que Deus os abençoe em Cristo Jesus.